Olá, tudo bem? Alunos e alunas do Sistema Positivo de Ensino. Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou trabalhar com vocês na resolução e nos comentários do simulado de filosofia do primeiro ano, ok? Então, vocês fizeram um simulado, é possível que muitos de vocês tenham aí em mãos esse simulado e vamos então começar a comentá-lo. Tá? Vamos começar aqui pela primeira questão, que é uma questão, aliás, vamos aproveitar não apenas resolver, vamos também aproveitar e conversar um pouco sobre algumas técnicas de resolução. Como é que a gente faz para ler uma questão de prova? Por onde a gente começa? O que a gente tem que ficar atento para que a gente possa otimizar tempo e, evidentemente, melhorar a eficácia dos nossos acertos. Então, está aqui a carinha, né, da primeira questão. A minha sugestão é a seguinte: sempre comecem pelas letras miúdas, ou seja, pela indicação do texto. Por quê? Porque às vezes essa indicação já te dá uma ideia daquilo que você vai ler. Não é o caso aqui. Ó. Observe que nesse caso o texto foi tirado de um dicionário dos filósofos, enfim, é uma fonte de informação sem nenhuma particularidade. Mas sempre comece por aí, porque você vai ver, nós vamos dar outros exemplos, você vai ver que isso ajuda. Ok, li as letras miúdas e agora o que é que eu faço? Leio o enunciado, para eu descobrir do que se trata. É importante ler o enunciado antes de ler o texto, porque o enunciado ele já vai me dizer o que eu devo procurar no texto. Ok? Então percebam que ler uma questão de simulado, de prova, de vestibular, de concurso, ela tem uma certa técnica. Normalmente a gente lê as coisas de cima para baixo, né? É o jeito de ler, mas não é assim que funciona com questões, tá bom? Então vamos ler o enunciado, diz assim, ó: de acordo com o texto lido e com seus conhecimentos, então isso já nos dá uma informação. Nós não vamos procurar uma resposta que está apenas no texto. O texto vai nos dar pistas para a resposta. Nem sempre é assim. Vocês vão ver que existem certos enunciados que dizem apenas com base no texto. Aí você já sabe que é uma questão de interpretação. Aqui não. É uma questão de leitura e também de conhecimentos. Mas vamos ver do que se trata. Assinale a alternativa que expressa corretamente os conceitos de doxa e episteme para Parmênides. Pronto, está aí o conteúdo. Nós temos um personagem, que é um filósofo pré-socrático, chamado Parmênides, e nós temos dois conceitos associados a ele. Ok? Então a pergunta pede, né, que você, a partir do texto, mas não somente a partir do texto, também a partir dos seus conhecimentos, saiba dizer a diferença ou a característica ou a relação, enfim, entre esses dois textos, esses dois termos, tá bom? Agora vamos ver no que o texto nos ajuda. Então, não se trata propriamente de uma leitura, como você lê um texto de entretenimento, se trata de uma procura de informações. Então está lá dizendo, Parmênides expõe as provas ou sinais do ser. O ser é incriado, sem começo nem fim, sem limites, indivisível e homogêneo, imóvel e esférico. Então, até aqui não apareceu doxa nem episteme, mas apareceu a descrição do que Parmênides chama de ser. O ser idêntico a si mesmo exclui tudo o que é distinto dele. Presença total e absoluta, ele engloba numa única e mesma realidade o pensamento do ser e o ser que o pensamento visa. Continua a fazer a descrição do ser. Segundo parágrafo, a segunda parte do poema já não trata do ser, mas da doxa. Opa, aparece a palavra que a gente está procurando. E aparece já a possibilidade de um raciocínio, né? A doxa é o contrário do ser. Então, o ser é a episteme. Então, essa descrição que ele faz é a descrição da episteme. E agora ele vai descrever a doxa. Esta pode ser interpretada como discurso ambíguo sobre o devir,
que quer dizer devir? Devir é aquilo que não é aquilo que virá a ser. Então, se ele caracteriza o ser como algo que é, o devir é o seu contrário, é aquilo que não é ainda. E o múltiplo não é mais que um saber conjectural e arriscado relativo ao mundo das aparências. Então, doxa tem a ver com aparência, episteme tem a ver com conhecimento verdadeiro. Então, vamos estabelecendo aqui as relações que vão se formando pela leitura do texto. Que sem ser um mundo absoluto do ser, nem por isso é o nada. Então, é assim que a gente deve ler o texto. O trabalho dos simulados, das provas, é de ir criando uma espécie assim de musculatura, né, para fazer essa comparação boba, né, de musculatura no nosso cérebro. A gente treinar, pegar o jeito de como ler. Não sei se vocês repararam, eu fui lendo bem devagar, assim como quem lê para crianças. Vai lendo, escandindo. A palavra escandir quer dizer ler com todas as letras cada uma das palavras, para que você não perca nada. E agora, a partir da ideia, você já está com a ideia pronta, olha que bacana, você já sabe do que se trata. Vamos ver, né, o que as alternativas trazem. Antes ainda, eu coloquei duas frases do próprio Parmênides para complementar a ideia, porque a ideia é que a gente também aprenda coisas com essa resolução. Então, a primeira frase, veja o que ele diz. O ser é imóvel, porque se movesse, poderia vir a ser. E então seria e não seria ao mesmo tempo. Então, para Parmênides, o ser, ou a episteme, ou o conhecimento, é algo imóvel, algo que não se altera. E a outra frase, ele diz, o ser é, e o não ser não é. O ser é a episteme, o não ser é a doxa. Ok? Então, duas frases do próprio autor, a fonte, isso é bem bacana, né? Aqui, um desenhozinho, né, uma espécie de uma charge, em que tenta transformar em ilustração aquilo que eu estou tentando explicar em palavras. Então está lá o personagem dizendo, fala sério. Tanto Tales quanto Heráclito insistiram sobre esse processo de vir a ser. Mas eu te pergunto, você já viu alguma coisa nesse processo? Ora, o vir a ser é aquilo que ainda não é, ainda não se tornou. Então é uma massa amorfa. Em compensação, o ser, né, daí ele conclui, claro que não. Ou uma coisa é, ou ela não é. Esse é o conceito básico da filosofia. Podemos, né, se fôssemos dar um nome ao personagem, sem dúvida poderíamos batizá-lo de Parmênides. Ele é o Parmênides, né? Bom, e aqui as alternativas. Então agora você tem a oportunidade de, olhando as alternativas, escolher aquela que você, né, que vai bater, né, com esse conjunto de informações que você foi capaz de ler, de interpretar da maneira correta e que o enunciado, as pistas que o enunciado te deu, né? Então, olhe bem, se você tem aí com você, né, olhe o seu material, eu reproduzi aqui, né, e vamos ver onde que está a resposta certa. É bem bacana, né? Se você fez o simulado, se você fez e quer olhar de novo, sempre é importante a tua dedicação também nesse processo, né? Ó, ainda para terminar, mais um quadrinho para deixar claro a diferença entre episteme e doxa. Episteme é a ciência, a doxa é a opinião. Agora vamos ver a resposta certa. Ó, opa, passei aqui, está aqui a resposta certa. Ó, enquanto doxa é a opinião e a aparência de um mundo em constante fluxo, episteme é o conhecimento do ser que permanece imutável e idêntico a si mesmo. Ok? Muito bem. E a outra questão que eu quero destacar, rapidinho, né, você já pegou o jeito, que é uma questão que traz um texto grande, né? Vamos ver lá um texto, né, das letras bem miudinhas aqui, era um artigo falando Bem-vindo à Matrix, e que fala sobre um filme, não sei se você conhece o filme, que conta a história, né, de uma escolha que deve ser feita entre você conhecer o mundo real e você viver do mundo das aparências. Tá? Essa escolha, né, ela se dá, se você, no filme é óbvio, né,
se você tomasse uma pílula que lhe fazia ver a realidade como ela é, e a pílula que lhe faria apenas viver num mundo de aparências, um mundo de doxa. Agora você já sabe o significado, né? E aí, então, a pergunta, né, ela faz ainda uma referência que é a alegoria da caverna de Platão. O texto pode ser relacionado à alegoria da caverna de Platão. A caverna de Platão, que é algo que você deve ter estudado, ela mostra exatamente pessoas que viviam no mundo das sombras, que era o mundo das aparências, e aquele que conseguiu sair da caverna e enxergou a verdade como ela é. Aqui, no caso, o personagem que entrega essa pílula da verdade ou da aparência se chama Morfeus, e aí, por isso, você pode ler as alternativas e você ver exatamente qual delas corresponde, encadeando tudo isso. É uma pergunta muito rica, em que usa o filme, a ficção, a alegoria filosófica de Platão, e você se vê obrigado aí a fazer a relação correta, tá certo? Aqui, só para você lembrar, o desenho da caverna. Então, as pessoas que vivem lá olhando no fundo da caverna, as sombras, é o mundo da doxa, da escuridão, da opinião, e aquele que consegue sair da caverna e ver o mundo real, a realidade. No filme, o que era a realidade? Aqui, o filme é uma distopia. Guarde essa palavra. Distopia é um mundo imaginário, um mundo idealizado, porém negativo, ruim. Né? Ao contrário da utopia, que é um mundo maravilhoso. Então veja que a resposta certa diz lá, Matrix é um mundo sensível. Matrix é o programa de computador que nos faz imaginar que estamos vivendo a vida que a gente vive agora. Mas essa vida é falsa, representado na alegoria de Platão pelas sombras da caverna. A verdadeira realidade é o mundo futuro em que as máquinas sugam energia dos humanos. Então os irmãos Wachowski, que são os diretores desse filme Matrix, eles criam uma distopia em que, ao contrário de Platão, a realidade, na verdade, era terrível. E o mundo das sombras é que era um mundo aparentemente bom. Excelente questão, ótima para refletir. Se você acertou, prova que você é um leitor competente, fez a relação correta, parabéns. Essas são, então, as duas questões especiais desse simulado aí de primeiro ano, tá bom?